Tenho uma pergunta pra você. Um jogador que está praticamente com média de triplo-duplo de 30 pontos merece ser um MVP? E aquele que está fazendo uma das temporadas defensivas mais absurdas da história? Ou então, um cara que está colocando 34 pontos por jogo e chegou a manter 40 de média durante o mês inteiro? Isso não credencia ele? E se a gente falar de um jogador que está tendo a temporada de 30 pontos mais eficiente que a NBA já viu, liderando seu time rumo a 65 vitórias? A resposta no fundo é simples. Todas essas campanhas têm nível de MVP. Mas e quando tudo isso acontece ao mesmo tempo? 4 jogadores, 4 argumentos totalmente válidos e apenas um prêmio em jogo. Então quem realmente deveria ser um MVP na NBA dessa temporada? No fim das contas, isso depende de quem está analisando e do que cada pessoa valoriza no jogo. Ganhar o prêmio de MVP normalmente passa por apresentar números que saltam os olhos na estatística. Não é o único critério, mas performances impressionantes no box score praticamente viraram um requisito básico para entrar nessa corrida. E hoje, existem 2 jogadores que não estão só se destacando na temporada, eles estão se destacando em comparação com qualquer outra temporada recente. Se a gente olhar apenas para números brutos, Nikola Jokic e Luka Doncic estão em um nível muito acima do resto da liga. Os números são tão fora da curva que fazem até a linha de cerca de 31 pontos, 4 rebotes e 7 assistências de Shai Gilgeous-Alexander parecer algo comum. Somando pontos, rebotes e assistências, Jokic e Luka estão protagonizando 2 das 5 temporadas mais produtivas da era moderna da NBA. Jokic, inclusive, entrando no seleto clube dos 50. Um grupo extremamente exclusivo que até então só tinha um integrante, o MVP de 2017, Russell Westbrook. Agora esse grupo conta com Jokic em 2025 e Luka em 2024. Mas se números absurdos por si só garantissem o MVP, Jokic teria levado o prêmio em 2025, Luka em 2024 e também em 2023, James Harden teria vencido em 2019 e LeBron James em 2018. Com o aumento constante das estatísticas na NBA, também cresce a frequência dessas temporadas historicamente dominantes. Para você ter ideia, 17 das 20 temporadas mais produtivas da era moderna aconteceram apenas nos últimos 8 anos. Ou seja, o que antes era algo digno de MVP e tratado como marco histórico, hoje está se tornando quase rotina para jogadores como Jokic, Luka e Giannis Antetokounmpo. E quanto mais a gente se acostuma com esses números absurdos, menos impacto eles causam. Não faz muito tempo que uma média de triplo-duplo praticamente garantiu o MVP para Russell Westbrook, mesmo com seu time tendo sido apenas o 6º colocado. Mas na NBA de hoje, ter quase 30 pontos de média com triplo-duplo já não garante nem um lugar no top 3 da votação. Enquanto outras superestrelas enchem o box score com volume histórico, Shai Gilgeous-Alexander segue firme como favorito ao MVP, com uma temporada marcada por eficiência absurda e uma consistência fora do comum. Tudo isso liderando o melhor time da liga. De acordo com métricas como o Net Rating da ESPN, Shai teve apenas 5 jogos realmente ruins durante toda a temporada. E mais, na história da NBA, só existe uma temporada em que um armador foi mais eficiente pontuando, enquanto mantinha média de pelo menos 30 pontos por jogo. Isso foi feito pelo maior arremessador de todos os tempos, Stephen Curry, no auge da sua carreira. Mas dizer que o Shai só foi eficiente seria minimizar o que ele está fazendo. Nessa temporada, ele está produzindo cerca de 1,6 pontos a cada arremesso, o maior índice já registrado por um guarda de alto volume na história da liga. Ou seja, SGA não está apenas tendo uma das temporadas mais eficientes para um armador, ele está construindo estatisticamente a temporada mais eficiente de todos os tempos. Agora, quando a gente coloca ele lado a lado com esses outros nomes, os números de Victor Wembanyama parecem até mais modestos à primeira vista. Muito do impacto dele vem do lado defensivo, algo que nem sempre aparece de forma clara nas estatísticas tradicionais. Além disso, ele passou boa parte da temporada com restrição de minutos, o que naturalmente limita seus números totais. Mas quando ajustamos esses dados para uma base por 75 posses de bola, fica evidente o tamanho do impacto que ele tem sempre que está em quadra. Nesse recorte, a produção dele se aproxima dos outros candidatos, mesmo sendo um jogador que não tem um ataque como principal foco. Ainda assim, a corrida pelo MVP exige um nível de impacto que vai além do que aparece no box score. E o mais complicado, mesmo quando a gente tenta olhar além dos números brutos, essa decisão continua longe de ser simples. Quem é afinal o jogador mais valioso da temporada? A resposta depende diretamente do que você valoriza dentro do jogo. Galera, eu sei que normalmente eu apareço no meio dos vídeos para pedir like e inscrição. Inclusive, aproveita o gancho e já faz os dois, ajuda demais o canal. Mas aqui o foco agora é outro. Comenta aqui embaixo quem vocês acham que mais merece o prêmio de MVP nessa temporada e o porquê. Vou estar interagindo com vocês em todos os comentários. Então comenta aí e agora podemos continuar com o vídeo. Tamo junto.
Se a gente olhar para métricas avançadas como Estimated Plus-Minus, Shai Gilgeous-Alexander aparece não só na liderança da liga, mas como uma das maiores marcas em uma única temporada neste século, ficando atrás apenas de James Harden e do MVP de 2016, Stephen Curry. Já no Crafted Plus-Minus, quem lidera é Nikola Jokic, sendo apontado como o jogador mais impactante da temporada, seguido por Victor Wembanyama e o próprio Shai. E quando o critério é Daily Plus-Minus, Jokic aparece novamente no topo, e com uma vantagem considerável em relação aos demais. Se essas métricas all-in-one fossem suficientes para definir tudo, Jokic provavelmente caminharia tranquilo para o seu quarto MVP. Mas felizmente, ou infelizmente, dependendo do seu ponto de vista, o valor de um jogador dentro de uma equipe não pode ser resumido a um único número. Antes mesmo da temporada começar, casas de apostas e analistas projetaram quantas vitórias cada time deveria ter ao final do ano. Claro, essas previsões nem sempre se confirmam, seja por lesões, evoluções inesperadas de jovens talentos ou principalmente pelo impacto individual de um jogador atuando em nível de MVP. Antes da temporada começar, o Denver Nuggets era projetado para vencer cerca de 54 jogos. No ritmo atual, devem terminar com algo próximo de 52. Já o Oklahoma City Thunder tinha uma previsão de 63 vitórias, número que inclusive pode ser superado. O Los Angeles Lakers, projetado para 47 vitórias, está caminhando para algo em torno de 53. Mas quem realmente explodiu qualquer expectativa foi o San Antonio Spurs. Antes da temporada, a previsão era de 45 vitórias. Hoje o time está em ritmo de 62, ou seja, superando a expectativa impressionante de 17 jogos. Se a discussão for quem mais agregou valor, dá para argumentar que é justamente o jogador que transformou o Spurs, de um time que brigaria por playoffs, em um verdadeiro candidato ao título. O problema é que esse tipo de análise conecta diretamente o valor individual ao sucesso coletivo. E embora o MVP seja um prêmio individual, a percepção de valor quase sempre passa pelo desempenho do time. Afinal, existe um argumento forte. Se você é realmente o jogador mais valioso da liga, seu impacto deveria levar sua equipe ao nível de contender. Mas existe uma outra forma de olhar para isso, focando no impacto individual direto dentro do time. O portal Dunks and Trees tem uma métrica chamada Estimated Wins, que combina desempenho e minutos jogados para estimar quantas vitórias um jogador gerou para sua equipe. E nessa métrica, os 4 candidatos MVP dominaram completamente o topo da liga, com números na casa de 13.8, 14.6, 16 e 18 vitórias geradas. Nikola Jokic, por exemplo, é responsável por aproximadamente um terço das vitórias do Nuggets, mas quem lidera esse critério é Shai Gilgeous-Alexander, sendo o jogador que mais contribuiu diretamente para vitórias na temporada. Ainda assim, talvez a forma mais precisa de medir valor seja analisando o impacto direto em quadra. O quanto o time melhora quando o jogador está jogando em comparação com quando ele está no banco. Em outras palavras, o quanto a simples presença desse jogador muda o nível da equipe. Aqui estão os 30 principais jogadores da liga nessa temporada e o net rating de suas equipes quando eles estão fora de quadra. Desde o Boston Celtics, que continua funcionando em alto nível, mesmo sem Jaylen Brown em quadra, até o Utah Jazz, que praticamente desmorona sem Lauri Markkanen. Agora, quando esses jogadores estão em quadra, o impacto muda completamente. Os 4 nomes mais influentes da temporada nesse aspecto são Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Victor Wembanyama, com o maior diferencial on-off da liga, chegando a mais 17. Na prática, isso significa que o San Antonio Spurs é cerca de 17 pontos melhor a cada 100 posses quando o Wembanyama está em quadra. É um impacto absurdo. Mas essa estatística também escancara um ponto central na corrida pelo MVP. Muitas vezes, o impacto de um jogador é julgado com base no desempenho geral do time. Historicamente, o prêmio tende a favorecer jogadores de equipes vencedoras e bem posicionadas na tabela, o que faz sentido até certo ponto. Só que isso levanta uma questão importante. E quando o jogador entrega nível de MVP, mas joga em um time fraco? Por exemplo, com Bam Adebayo em quadra, o Miami Heat tem um net rating de mais 7.8, um dos melhores da liga. Ou seja, o impacto dele é literalmente a diferença entre o time ser um dos piores da NBA ou pelo menos competitivo o suficiente para brigar por play-in. O mesmo vale para Giannis Antetokounmpo e Kawhi Leonard, temporadas de nível MVP que acabam limitadas por lesões ou por elencos que simplesmente não funcionam sem eles. Quando a gente olha apenas para vitórias ou classificação, ignora o nível absurdo que esses jogadores precisam alcançar só para manter seus times minimamente competitivos. Ainda assim, a história mostra um padrão claro. O MVP costuma premiar quem transforma times bons em grandes times, mais do que quem carrega equipes ruins para um nível mediano. E seguindo essa lógica, ao analisar os 4 principais candidatos e o impacto direto que eles têm em suas equipes, existe um nome que se destaca de forma evidente: Victor Wembanyama. Em termos de impacto puro dentro de quadra,
ele está um degrau acima de todos os outros, sendo o jogador cuja presença mais transforma o nível do seu time na liga hoje. Agora, é importante deixar claro, a métrica de on-off não mede exatamente o desempenho individual de um jogador, mas sim o quão bem o time joga quando ele está em quadra. Então, e se a gente inverter a lógica? E se ao invés disso, analisarmos diretamente o impacto individual de cada jogador e como isso se traduz no sucesso da equipe? É aí que entra a métrica Net Points da ESPN. Esse modelo distribui crédito e também responsabilidade para cada jogador envolvido em todas as jogadas da partida, medindo o impacto real de cada um ao longo do jogo. Quanto maior o número de net points, maior foi a contribuição daquele jogador para as vitórias do seu time durante a temporada. E o mais interessante, essa métrica é considerada tão relevante que a própria ESPN trata ela como uma espécie de estatística de MVP. Para você ter uma ideia, na última temporada, os dois finalistas ao prêmio, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic, terminaram praticamente empatados, separados por apenas 9 net points. O terceiro colocado, Tyrese Haliburton, ficou bem atrás com cerca de metade desse valor. Isso ajuda a explicar por que a corrida pelo MVP naquele ano foi tão histórica e equilibrada. Mas nessa temporada, o cenário mudou completamente. Não existe disputa nessa métrica, não tem alternância na liderança, não há uma briga real pelo topo. Existe apenas um jogador isolado, muito à frente de todos os outros. Com poucas semanas restantes para o fim da temporada, a corrida pelo MVP chegou em um ponto tão equilibrado que não existe um consenso claro sobre quem é, de fato, o jogador mais valioso da liga. Dependendo de quem você pergunta, a resposta muda. Alguns apontam Luka Doncic, outros defendem Victor Wembanyama, enquanto muitos colocam Shai Gilgeous-Alexander no topo. De acordo com o MVP Tracker do Basketball Reference, quem lidera a corrida é Nikola Jokic, com cerca de 60% de probabilidade de levar o prêmio. Mas quando a opinião vem dos fãs, o cenário muda completamente. Em uma enquete feita pelo NBA Central no Twitter, dezenas de milhares de torcedores votaram para decidir quem deveria ser o MVP. Entre as opções estavam Shai, Luka, Wembanyama e Jaylen Brown. O resultado? Uma vitória dominante de Luka Doncic, que recebeu mais de 60% dos votos, impulsionado por uma reta final absurda, com médias próximas de 40 pontos por jogo durante um mês inteiro, o que o colocou diretamente na vice-liderança da corrida. Só que tem um detalhe importante, quem decide o MVP não são os fãs, são os jornalistas. E para eles, existe um nome que vem liderando essa disputa de forma consistente desde o começo da temporada. Recentemente, a NBA realizou sua tradicional Straw Poll de MVP, uma pesquisa com 100 membros da mídia para saber quem eles consideram o jogador mais valioso da temporada. O resultado chamou a atenção. Em quinto lugar ficou Luka Doncic, sem nenhum voto para primeiro. Em quarto, Victor Wembanyama. Em terceiro, Cade Cunningham. Na segunda posição, Nikola Jokic. E liderando com autoridade, com 78 dos 100 votos de primeiro lugar, apareceu Shai Gilgeous-Alexander. Vale destacar que essa pesquisa foi feita no dia 20 de fevereiro, ou seja, ainda com 2 meses de temporada pela frente, tempo suficiente para muita coisa mudar. E de fato mudou. Mas existe um detalhe importante. Essa mesma votação, feita no mesmo período em anos anteriores, acertou o vencedor do MVP em todas as edições desde que foi criada em 2016. Ou seja, historicamente, ela é um indicador extremamente confiável. Ao longo dessa temporada, a corrida pelo MVP foi marcada por várias mudanças. Nomes como Luka, Cade, Jalen Brunson e Jaylen Brown apareceram e desapareceram do topo da disputa. No início, quem dominou completamente foi Jokic, liderando o ranking por cerca de 10 semanas consecutivas. Mas uma lesão que o tirou de ação por aproximadamente um mês abriu espaço para que Shai assumisse a liderança. E ele manteve essa posição com certa folga por um bom tempo, dando a impressão de que venceria sem grandes ameaças. Até que recentemente, pela primeira vez na carreira, Victor Wembanyama apareceu como principal favorito ao MVP. E o mais curioso, o fator decisivo para essa subida ao topo não foi exatamente o desempenho dentro de quadra, que já vinha sendo consistente durante toda a temporada, mas sim algo que ele disse fora dela. My first one would be that defense is 50% of the game and that it is undervalued. So far in the MVP race, I believe I'm the most impactful player defensively in the league. Second argument would be we almost swept OKC in the season and we dominated them. My third argument would be that offense impact is not just sports. Logo após essa entrevista, as odds de Victor Wembanyama para vencer o MVP dispararam, saindo de mais 900 para mais 225. Isso empurrou Luka Doncic para a terceira posição e transformou essa disputa final, pelo menos no papel, em uma corrida entre dois jogadores. Se o MVP fosse entregue simplesmente ao melhor jogador do time, então, pelo mesmo motivo que venceu na última temporada, Shai Gilgeous-Alexander seria o escolhido. Se o critério fosse o maior impacto individual dentro da equipe, então o Wembanyama estaria a caminho de se tornar o MVP mais jovem da história da liga.
Agora, se o prêmio fosse para o jogador mais dominante da NBA, Nikola Jokic provavelmente encerraria a temporada com seu quarto MVP. E se dependesse dos fãs, Luka Doncic sairia com o prêmio nas mãos. Com apenas uma semana restante na temporada, a corrida pelo MVP chegou ao ponto mais equilibrado possível. 4 jogadores, 4 casos totalmente legítimos. Mas apenas um pode ser coroado como o jogador mais valioso da NBA. E para você, na disputa entre Victor Wembanyama, Luka Doncic, Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander, quem é que merece mais o MVP? Não se esqueça de comentar, deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima, tamo junto!